Muito bem, então, só para dizer que esse é oficialmente o primeiro encontro do que nós estamos chamando de ciclo de práticas do Interconverso. Para quem não entendeu nada do que eu falei, procurem saber, porque agora a gente vai pular direto no NetLogo, né, que é a ferramenta que nós nos propomos a investigar aqui para vários motivos. E todos eles vão ficar claro conforme a gente vai conversando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só me digam aí se vocês estão vendo. Tá tudo beleza. Tudo tranquilo. A gente está até chique aqui, porque eu resgatei uma apresentação que eu tinha de NetLogo. Então, vai ficar legal. Então, no fim das contas, o NetLogo está muito a ver com essa questão de modelagem de complexidade. Por quê, né? Porque o NetLogo é um environment, um ambiente programável para modelagem e simulação de fenômeno natural e social. E ele trabalha com modelos que são complexos e compostos de muitos agentes, né? Dentro de ambientes simulados e com iterações, né? Com mudanças ao longo de passos temporais. Isso tudo aqui está dizendo. Vai ficar tudo mais claro conforme a gente vê alguns exemplos, mas eu só queria trazer uma fundação aqui para vocês entenderem o que está sendo falado. Esses agentes dentro do NetLogo, né, são agentes virtuais, né, mas que podem ser controlados ou informados através dos inputs, no caso humanos, né? E a gente vai especular daqui a pouco dos inputs até não humanos, né? Uma coisa que a gente vai ver. E dentro do NetLogo, esses serizinhos que ficam ali, né, esses agentes, são referidos como... Bom, uma categoria de agente, né, é referida como turtle, são as tartarugas. Isso tem a ver com a história, né, o histórico, na verdade, do NetLogo e tal. Mas, enfim, não importa tanto assim, mas esse é o nome que eles dão, assim, né? E, basicamente, esses agentes, eles têm várias propriedades que a gente pode atribuir a eles. Por exemplo, o tamanho deles, a cor deles, a forma, eles têm uma identidade também, as coordenadas deles num mundo ali, né, virtual, e esse breed é o que seria a espécie desse tipo de agente, né? De novo, só uma fundação aqui para o inconsciente, assim, né? Não é nem para o consciente, só para ficar aí no fundo. E a gente tem aqui também, que ficou meio bagunçado, mas existem outros tipos de agentes dentro do NetLogo, né? Conexões entre as tartarugas, por exemplo, são tratadas como agentes também, então esses links, né? O Link Agent, ele conecta tartarugas para criar redes, gráficos e agregados. Então, o NetLogo entende essas conexões como agentes também, então as conexões também têm identidade, pode ter cor, pode ter tamanho, etc. E o próprio universo, assim, né? Esse é um mundo virtual do NetLogo. Então, imagine aqui uma matriz, né? A matrix aqui, em que cada quadradinho desse aqui também tem a sua própria identidade, pode ter a sua cor, pode ter o seu tamanho, enfim, propriedades individuais, né? E todo esse pluriverso, assim, né, nos permite criar vários modelos e simulações. Então, aqui eu só coloquei aqui todas as propriedades que esses três tipos de agente pode ter, né, dentro do NetLogo. E aí, aqui um pouco vamos dizer, das features, né, das capacidades do NetLogo. Então, a gente pode fazer modelagens em 3D, a gente pode importar e exportar dados,
Tem algumas coisas para a gente até fazer análises estatísticas, que é esse Behavior Space. Muito útil, inclusive. É muito útil, a Lu fez aí num trampo aí de faculdade. A gente pode fazer modelagem de sistemas dinâmicos. E tem esse HubNet aqui, que é uma das coisas que eu quero focar bastante hoje, que eu acho que é o que interessa mais, por exemplo, o Danilo, a Patrícia, o Manuel, a Areli, que são as simulações participatórias usando aparelhos conectados, né? Isso vai ficar também mais claro quando a gente olhar para uma simulação, mas basicamente essa funcionalidade do NetLogo permite que vários participantes estejam juntos em uma simulação. Então é quase que como eles estão jogando um jogo juntos, né? Estando em diferentes localidades, assim, né? E, bom, a apresentação termina por aqui, mas tem outras coisas que eu adicionei aqui, que daí... Opa, deixa eu dar um reload aqui. Que vão estar mais direcionadas ao propósito da nossa conversa aqui, né? E o que nos une aqui como... enfim, como pessoas aqui que têm interesses em comuns. É esse aqui. Então tá. Eu falei já um pouco disso aqui, né? Dessa parte, do ambiente, das funcionalidades. Eu falei aqui um pouco dos tipos de agente que o NetLogo pode ter. Aqui tem uma parte mais assim relacionada ao aspecto visual do NetLogo, que vai ser mais importante até eu mostrar num modelo do que ficar falando muito aqui. Mas o que eu quero reforçar aqui é o seguinte, né? O NetLogo é um software que você baixa no seu computador. Ele está aqui, né? Esse é o site oficial. Multi-agent, tal. Você pode baixar ele aqui, né? Fazer o download do NetLogo. Ou você pode usar essa coisa aqui que eles chamam de NetLogo Web, que significa que você pode usar ele direto do seu navegador, esse bicho aqui. E eu até separei uns modelos aqui do NetLogo Web para a gente dar uma olhada, que eu acho que eles vão esclarecer, vão ilustrar bem o que é isso tudo que eu estou falando até agora, né? Então, esse é um modelo aqui, eu vim nesse link e abri o NetLogo Web, aqui que ele está, né? E aqui vocês podem ver um pouco do que eu estava falando, né? A gente tem esse mundo virtual aqui, os agentes são essas setinhas aqui, que estão aqui, eu acredito que todo mundo consegue ver. E esse é um modelo chamado Follower, né? Então, basicamente, o que esse modelo faz? E a gente pode vir aqui embaixo, aqui, ó, esse Model Info, né? Então, nesse modelo, as tartarugas, elas tentam se conectar com outras tartarugas, formando cadeias, né, longas, a partir de uma série de regras simples. E essa é a grande onda do NetLogo, né? Que são regras simples que vão ditar o comportamento dos agentes dentro de uma simulação, que no agregado, né, vários agentes, múltiplos agentes, seguindo essas simples regras, vão gerar efeitos ou propriedades emergentes no sistema como um todo, assim, né? Que às vezes são surpreendentes. Então, por exemplo, aqui, para a gente iniciar esse modelo, a gente pode apertar aqui Setup. Então, a gente vê todos os agentes aqui, né? E eu posso controlar essa população. Tal. Tem alguns parâmetros aqui que eu posso mexer, que esses parâmetros também são explicados aqui embaixo, aqui, né? O que cada coisa faz. E assim, eu não vou focar tanto nesse modelo, mas eu só quero dar uma imagem visual para vocês do que isso tudo, que acontece com isso tudo, né? E se a gente apertar o Go, e aqui eu consigo controlar a velocidade da simulação, esses agentes todos vão começar a operar pelas regras adjacentes deles, né?
Nesse caso aqui, o código está basicamente dizendo para eles encontrarem um outro agente e começar a seguir ele, e a partir do momento que eles começam a seguir, eles meio que viram aquela mesma linha, só vão reforçar aquela linha e vão deixar de existir, né? Então, no agregado, a gente consegue ver que daquela quantidade de mil e tantos agentes, só tem esse resultado aqui de 27, cerca de 200 caminhos, assim, né? E aí a gente tem também essa opção aqui de plotagem, que é bem bacana. Então, assim, só para vocês terem uma imagem visual de tudo isso que eu estou falando, né? E aí essa é uma possibilidade de rodar o NetLogo aqui direto no navegador, sem precisar baixar. Eu posso mostrar para vocês aqui também a versão baixada, né? Só para a gente ter um comparativo aqui. Vou abrir ele. Tá aqui, já está abrindo já. E a grande diferença é que a versão baixada, ela traz mais funcionalidades. Ele vai abrindo aqui. Enquanto ele vai abrindo, eu vou voltar para cá. Então, assim, só para dizer que essa é uma opção, né? O NetLogo Web. Tem esse NetLogo mais tradicional aqui, que é a versão baixada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E uma coisa bem legal que está rolando é isso que eles estão chamando de Turtle Universe, que eu quero colocar aqui também. E esse Turtle Universe, ele é meio que a nova geração do NetLogo, principalmente para apelar, vamos dizer assim, né, para alcançar populações, um público mais jovem, né? E aí tem algumas coisas aqui. Primeiro que eles fizeram um redesign assim da ferramenta, e ela é mobile, né? É um aplicativo para o celular, o que faz toda a diferença para a molecada hoje em dia, né? Para o público mais jovem. E o grande legal do Turtle Universe é isso, que você pode baixar para... Bom, dá para usar no celular também, no computador também, mas ele, a partir do celular, você consegue ter todas essas funcionalidades, assim, né? De criar os agentes, de rodar simulações. E o mais importante, aqui tem um modelo até semelhante aqui desse que nosso que a gente mexeu. O mais importante é que dentro do próprio celular você pode fazer a programação também, né? Então aqui está um exemplo de um código do NetLogo que as pessoas conseguem fazer a partir do celular. E por que que isso é importante? Por algumas razões. Primeiro que assim, o NetLogo, como ferramenta, ele tem o intuito principal de ser uma porta de entrada para o mundo da programação, né? E aí, nesse momento, para o Danilo, aí, para a Areli, que estão trabalhando com comunidades de jovens que têm essa vontade, né, de terem contato com o mundo digital, assim, vamos dizer, o NetLogo, ele eu diria que o mais recomendado, porque é uma linguagem e um ambiente, né, um environment, que foi criado para isso, né? É diferente, por exemplo, do Python ou do Solidity, né, que o Danilo trabalha aí, ou outras línguas de programação, que elas foram criadas para fazer coisas relativamente específicas, e elas têm toda uma carga, né? Elas têm todo um arsenal de coisas que é meio difícil de você entender de primeira. Enquanto que o NetLogo ele é bem intuitivo. Por exemplo, aqui está uma função, né? Esse botãozinho que eu apertei aqui para rodar a simulação, né? O Go, ele geralmente starta as simulações, né? Tal. Olha aqui um exemplo de como que ele é definido, né? Então você cria to go. Primeiro, eu vou criar as turtles, tantas. Aqui no caso eu vou criar uma. Ao criar essas turtles, eu vou definir a cor delas
como tal, o tamanho como tal e a direção delas como tal. Depois, eu vou pedir para as tartarugas fazerem o seguinte: FD é forward, então eu vou pedir para elas irem para frente. Um step size, eu vou pedir para elas definirem o tamanho delas tal. E se a distância... Então, vocês veem assim, se existe um vocabulário mínimo, um vernáculo mínimo de inglês, e isso, enfim, a gente está falando de uma ferramenta que foi desenvolvida lá pela galera lá nos Estados Unidos, né? Mas se as pessoas têm um vernáculo básico do inglês, assim, fica muito fácil criar programas dentro do NetLogo e entender lógica de programação. Mas não é só isso, assim, né? O mais legal é que esses programas que são criados dentro do NetLogo, eles têm também a função implícita, é quase que uma hidden agenda, né? De ensinar complexidade para a galera. E isso eu acho fantástico, porque acaba sendo, assim, o aprendizado mais importante do que a programação em si, né? Porque a gente está falando de uma visão de mundo completamente diferente, né? Quando a gente começa a entender o mundo, por exemplo, a partir de propriedades emergentes, em que a gente entende que uma andorinha só não faz verão, né? Esse é um ditado aqui no Brasil, né? Seria, bom, one bird doesn't make a spring, né? Existe mais para além dos grandes fenômenos que a gente observa no mundo do que as características individuais dos elementos que os compõem, né? Esse é um dos princípios do pensamento complexo. E eu acredito que essa é uma visão de mundo muito valiosa, principalmente para jovens, né? E o NetLogo está trazendo isso, no celular, né? No mobile, de uma maneira que está sendo feita para essa nova geração. Então, eu acho isso muito bacana e queria ressaltar aqui. Então, a gente falou um pouco do código, né, e tal. E aí aqui tem uma outra coisa muito, muito maneira também, que eu também coloquei aqui como uma feature do NetLogo, né, que é esse NetTango aqui, né. E aqui o NetTango consiste de um builder, né, um construtor, uma interface para definir blocos e linkar esses blocos usando o código NetLogo e procedimentos. Enfim, o que é esse NetTango? Tá aqui uma imagenzinha. Basicamente, você consegue programar só usando esses bloquinhos aqui, ó. Tipo, aqui o Go que a gente viu lá, ó. Então, eu vou pegar esse bloquinho Go e quando eu apertar o botão Go, eu vou pedir para as tartarugas fazer o seguinte: se o sinal for mais do que um, as tartarugas vão virar para um certo ângulo. Então, assim, vocês veem que eles fizeram um trabalho de facilitar tanta coisa que não precisa nem introduzir o código assim, né? Você pode fazer a partir desses bloquinhos de encaixar, que é uma técnica aí de ensinar programação já bem consolidada assim no mundo da tecnologia, né? E isso está implementado no NetLogo e isso está implementado no Turtle Universe, que é essa versão mobile do NetLogo, né? Isso é uma outra coisa que eu acho fantástico, assim, e também para a gente ter em mente, principalmente falando de populações jovens, mas também, por exemplo, no caso do Pedro, que é uma pessoa que está chegando para esse universo de programação, querendo trabalhar com agentes, e eu não sei se de repente tem um background de escrever código mesmo, dá para fazer a parada toda só encaixando bloquinhos, assim, sabe? Você consegue criar Ok, uma simulação, né? ok, desculpa. Vai lá, eh, Pedro. sim, eu na apresentação que esteve a fazer pude perceber que há umas ligações com Arduino na apresentação que fez, pude ver aí Sim, sim. com Beleza, vamos nessa. E aí que tá também, para mim, uma outra coisa que eu acho muito legal do NetLogo, é que ele tem essa extensão, né, do Arduino. O que que isso significa? Eu separei aqui para a gente ver também.
basicamente, existe já um código aqui dentro do Netlog, e a gente pode até abrir esse código, ó. Então, eu vou aproveitar para mostrar aqui o Netlog que eu abri. Esse aqui é o Netlog de computador, assim, né? Vamos dizer, que você baixa. Você não está compartilhando a tela toda, tá? Só no navegador. Ah, boa, valeu, Lu. Olha, já estava aqui já. Deixa eu, então, compartilhar toda a minha tela. Tá E só aparecendo aí? para questionar mais, Agora sim. é possível baixar, fazer o deployment dos agentes criados no Netlog para, por exemplo, uma placa, acho que Arduino não vai ser possível, mas uma Raspberry Pi já é possível por causa da memória. Então, nesse caso, o Raspberry, ele rodaria o Netlogo. Você consegue rodar o Netlogo dentro do Raspberry, né? E aí, você, tendo o Netlogo dentro do Raspberry, os dados que esses agentes gerarem, você pode extrair esses dados através dessa possibilidade aqui de exportação, né? Exportar os dados. E aí você pode trabalhar com eles da forma que você quiser. Ou criar Só um a re... padrão, Oi. ou também criar um padrão de exportação pelo Behavior Space. Você consegue Boa. fazer uma série de. Você consegue delimitar o quanto tempo, quantos ticks, quantas vezes ele vai rodar o programa até o fim, ou quantos ticks você quer que ele rode se não chegar ao fim, e criar literalmente um banco de dados a partir do estudo do modelo, que é o que o Uhum. Behavior Space faz. Acho Porque uma coisa só para ressaltar, Pedro, é que por exemplo, o Raspberry que você está falando, né, que é uma plaquinha, eu até tenho uma aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, né? Essa aqui eu já coloquei até uma tela. ok. Ela é um computador. Tem é um computador, sim. É um computador desse tamanho. Então eu consigo instalar o Netlogo aqui e rodar ele aqui, né? E consigo conectar um Arduino aqui, conectado a um sensor que vai pegar dados, enfim. E pronto, nesse caso, o Netlog no Raspberry já não vai necessitar de internet como tal. Não precisa de internet. Ele fica mais móvel. Ah, ok, acho que esse é o. Eu gostava de trabalhar com isso assim dessa forma, com sensores, Arduino como, digamos assim, como microcontrolador, não é? Que vai, Sim, portanto, sim. passa o Arduino, depois o Arduino liga com o Raspberry e com o, o Netlog dentro do Raspberry, poder, portanto, gerar ou tratar os dados que são, portanto, adquiridos ou que são provenientes dos sensores. Sim, é totalmente possível. Eu, assim, é que eu não estou tendo muito tempo recentemente, mas eu estou com todos os ingredientes aqui, ó. O Arduino, Ok, ok. sensores aqui que a gente até montou junto, a Luana estava aqui durante a residência. Foi, na verdade, o Danilo, o terceiro Danilo que montou isso Uhum. aqui. E o Raspberry, né? Então, daria para fazer a ligação disso tudo. Ok, E dentro do Raspberry, aí eu vou voltar aqui minha tela. Dentro do Raspberry, eu abriria essa tela que vocês estão vendo aqui. Aí eu puxaria o Netlogo aqui e faria isso aqui que eles estão descrevendo, né? Então, eu vou lá na... Então tá, só para pontuar também, o Netlogo vem com uma biblioteca de modelos já, e aí uhum. eles têm aqui IAMB Textbook capítulo 8 e tem o Arduino Example. Então eu viria aqui, procuraria essa biblioteca de modelos aqui, e tem vários modelos, ó. Vocês vão ver cada pastinha dessa tem vários modelos, biologia, química e tal. Ali especificamente eu vou no IBM Textbox está lá embaixo, né? IBM Textbox.
É que a tela do Zoom estava coisando. Capítulo 8 e o Arduino Example. Então, eu vou abrir aqui. Então, this model should give a sense do processo de controlar uma placa de Arduino com o NetLogo. Ele demonstra como ler números da placa do Arduino e como usar o NetLogo para ligar as LEDs do Arduino, né, on and off. Então, esse aqui é uma aplicação específica dessa conexão entre NetLogo e Arduino, né? E aí eu não sei, por exemplo, se as outras pessoas aqui estão familiarizadas com o Arduino e tudo isso que a gente está falando, mas, assim, eu já interagi com o Danilo e a Areli nesse contexto. O Arduino é essa plaquinha aqui que permite conectar vários sensores, por exemplo, de temperatura, de luminosidade, de som, sensores elétricos, magnéticos, fazer leituras do que estão acontecendo, né, com esses sensores. Aqui, por exemplo, tem aqui um sensor de umidade que a gente instalou e um de temperatura, né? Então, eu faço essas leituras e mando esses dados diretamente para o computador em tempo real, né? E aí, aqui no caso, o que a gente está vendo é como pegar esses dados e trazer eles para o NetLogo, né? Aqui não vai funcionar esse modelo porque eu não estou com o Arduino configurado e tal, né? Então, aqui, ó, as portas do Arduino não foram encontradas, né? Mas eu só queria mostrar isso porque a partir daqui a gente consegue, então, começar a pensar em que tipo de dado, assim, a partir de sensor, a gente consegue captar e trazer para uma simulação do NetLogo, né, e tal. E aí, assim, eu quero fazer uma grande conexão de pontos aqui. Por que que isso é importante, por exemplo, para os jovens que a Areli e o Danilo estão começando a trabalhar, né? Então, a gente já viu que o NetLogo poderia ser uma ótima introdução ao mundo da tecnologia e da programação para esses jovens, né? No sentido de que é uma linguagem intuitiva, relativamente fácil de aprender. Mas uma outra coisa assim que eu quero trazer para cá, e aí que se conecta, por exemplo, com a questão do Arduino e dos sensores, é de que a gente pode pensar em alguns tipos de modelagem, de simulação, em que os jovens, ou, enfim, qualquer pessoa, possam estar na mesma simulação juntos, né? No sentido de eles serem agentes dentro de uma simulação, e isso é permitido a partir dessa funcionalidade chamada HubNet, né? Então, essa HubNet permite simulações participativas, usando aparelhos que estão conectados, né? Então, um exemplo aqui, numa simulação de trânsito, cada estudante controlaria uma luz do semáforo, né, numa cidade simulada. E aí uma sala, né, de estudantes como um todo tentaria fazer o trânsito fluir eficientemente na cidade, né? Uma coisa importante Então, só, imagine essa situação, né, em que vários estudantes estão ali juntos numa mesma simulação e eles são diferentes agentes, mas nessa mesma simulação a gente pode ter dados vindo de sensores que estão nos ambientes, né, que estão nos locais em que esses estudantes estão, né? Essa é uma visão assim um pouco mais de longo prazo, é uma visão um pouco mais até eu diria fabulativa, né, especulativa, assim, mas esse seria um horizonte, por exemplo, que é um horizonte que eu estou muito interessado de explorar, no sentido de pensar como que a questão dos sensores, principalmente sensores que de repente estão captando dados
de uma planta, de um fungo, do solo, ou até mesmo do ar, né? Mas como esses dados de um sensor podem alimentar uma simulação, né? Em que, ao mesmo tempo, você tem pessoas, né? No caso, jovens, interagindo como agentes dessa simulação, né? Por que que isso pode ser interessante, assim? Porque eu acho que daí a gente está falando de uma experiência de aprendizagem de complexidade, assim, muito visceral, né? A gente está falando daí de uma interação mediada pela tecnologia, mas que transcende, né, o que é o ser humano ali, né? E traz uma conexão direta com a localidade, com os seres do local onde eles estão inseridos, né? Então essa é uma grande viagem, mas assim, na verdade ela tem passos bem concretos assim, né? E aí eu trouxe um modelo bem específico aqui, e aí eu vou até pedir para a Lu falar, porque eu já falei demais. Mas tem esse modelo Be Smart Hive Finding, que eu até deixei ele aberto aqui, que basicamente é um modelo que foi criado para emular, né, simular como abelhas, a maneira pela qual abelhas encontram novas colmeias, né? E eu só vou colocar a minha brisa aqui, né? Eu não sei se essa é uma palavra que todo mundo vai entender, mas a minha visão, de certo modo, né? Enquanto o modelo está rodando aqui, eu vou deixar ele rodando. Vocês vão ver aí as abelhinhas. Mas imaginem aqui que a gente tem pessoas como nessa ligação aqui, né? Em diferentes continentes, cada uma delas sendo uma dessas abelhinhas aqui, né? E mais do que isso, né? A gente tendo dados de sensores alimentando essa simulação. Por exemplo, sendo talvez uma dessas abelhinhas também, ou não, ou sendo esse ambiente, né? Trazendo alguma questão para esse ambiente aqui. E o mais importante de tudo, os jovens, as pessoas, entendendo o código que está por trás disso, entendendo a programação que levou a esse tipo de dinâmica e interagindo nesse ambiente digital com outras pessoas e com esses dados captados do ambiente, assim, né? Da maneira em que uma abelha faria para encontrar uma nova colmeia, assim, né? Isso para mim é uma coisa muito fantástica, assim, imaginar isso. E eu vou pedir para a Lu falar um pouco, que ela é a grande estudiosa desse modelo em específico aqui. Se quiser, eu posso ir mexendo aqui no modelo. Beleza, Dan. Eu acho só que o Danilo levantou umas perguntas aqui no chat. Que Ah, ele tá, então vamos ver. É. Deixa quer eu ver falar, aqui. Danilo? Talvez seja mais fácil. Estão ouvindo? Sim. Então, a ideia é que, por esses modelos de educação, eles assim estejam habituados a ver as coisas de forma complexa, por exemplo, de entender que todos os sinais estão afetando o ambiente e meio que ter essa percepção na poderia, assim, se tiver qual que seria o ponto, assim, do normal? Porque eu acho que é isso que eu vejo, né? Eles interagindo dessa forma, Sim, isso se torna normal para eles. exato. Exatamente.
Cara, é legal você falar disso, que eu estava falando isso tudo com a Samara, minha companheira, e ela me fez essa mesma pergunta, assim, né? O que que você espera que esses meninos experienciem com isso, né? E é exatamente isso, assim, a minha esperança é que isso permita que eles tenham essa... Eu até às vezes me refiro como uma lente, né? Um óculos, assim, né? Que eles tenham esse óculos, essa lente à disposição, né? De entender o mundo a partir do paradigma da complexidade, assim, né? E por que que isso é importante? Porque o mundo que a gente vive hoje é altamente complexo, assim, de várias formas. E eu diria até que essa complexidade vem aumentando, assim, né? No sentido de como os eventos, os fenômenos, assim, ao nosso redor, eles estão cada vez mais interconectados, né? A vida já demonstra isso de uma forma muito visceral, mas eu diria que a vida a partir da interpretação humana também, né? E se a gente está falando de pessoas, de jovens que querem, que supostamente serão inseridos, né, ou introduzidos ao mundo digital, então, putz, ainda mais, assim, né? No sentido das ferramentas que estão aí e tal. Então, sim, a ideia principal seria essa, mas eu diria que tão importante quanto é trazer para eles um embasamento fundamental sobre programação, de forma que eles consigam, a partir daí, desenvolver outras capacidades de programação e que tragam, inclusive, uma possibilidade de geração de renda a partir disso e tal, né? Mas eu só queria, eu abri aqui uma página, eu só queria mostrar isso aqui, o NetLogo, na verdade, todas essas ferramentas que eu mostrei aqui foram criadas por esse pessoal aqui, né? O Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling. Então, eles falam aqui que eles são dedicados ao uso criativo da tecnologia para aprofundar a nossa aprendizagem. É um grupo de pesquisa, né, fundado lá em 95. Não sei se eu vou achar aqui. Mas tem um parágrafo que eles falam... Aqui, ó. Isso aqui eu gosto muito. As tecnologias deles permitem os estudantes a fazer conexões profundas entre o que eles estão aprendendo e a sua própria experiência do mundo. É isso. É tipo a galera entender que o que eles fazem no computador tem relação com a vida deles. Não é, né? A tecnologia, nesse sentido, ela não está distanciada daquilo que eles vivem no mundo, né? É uma coisa que está integrada. Então, por isso que todos esses modelos e simulações, não vou dizer todos, né, mas uma grande parte deles, são modelos que vêm de observações do mundo natural, né? Inclusive esse que eu mostrei para vocês das abelhas, que foi criado a partir do livro... Bom, a Lu vai falar mais aí, mas foi... Eu tenho uma pergunta, assim, é mais para tentar, né, explorar o efeito, né? O que assim, qual que seria a mudança, né, que um menino que começou a ver vamos dizer que ele adotou, agora a mente dele, né, funciona de ver as coisas todas de forma conectada, ele tem esse paradigma, né, de complexidade. Qual que é a mudança que ocorre nele nesse sentido, né? Eu acho que isso é difícil para uma pessoa que não tem essa lente responder. Eu acredito que, assim, quando tem essa mudança de paradigma, o que muda na forma dele agir, na forma dele pensar, né? Fica mais claro, ele começa a ver as coisas de forma mais conectadas, mas o que isso muda, assim, no dia a dia dele, sabe, nas ações dele? Eu acho que se tivesse uma claridade disso, ajudaria bastante. Hoje você veio com as perguntas afiadas, né? Aí aqui, eu vou até parar aqui, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? O grande quesito que muda, na minha interpretação,
é a autorresponsabilidade, no sentido da pessoa entender, por exemplo, que tá, não é só uma andorinha que vai fazer verão, mas se a andorinha não voar, provavelmente as outras também não voam, ou pelo menos aquelas que estão ao redor dela não vão fazer isso. Porque essa é uma coisa bem fundamental da complexidade, né? E que, na verdade, são ensinamentos até ancient, né? E aí tem uma frase, assim, que para mim marca muito, que é so above as below, né? Isso é uma máxima alquimista, assim, né? Isso é uma máxima hermética, na verdade, né? A gente está falando lá de Kemet, Antigo Egito, né? E o que que isso significa? O que está dentro está fora, o que está embaixo está em cima. O que eu faço na minha escala individual tem consequências muito grandiosas na escala do todo, assim, né? E pelo menos a minha experiência com o paradigma da complexidade, ela traz muito isso. E aí, conforme você vai se aprofundando nas lições desse tipo de ensinamento, a minha sensação é que você vai começando a ter mais clareza sobre como o que está acima está embaixo, né? Como as coisas se propagam numa rede, como aquilo que eu faço de fato tem um efeito, uma causalidade não linear no entorno e para além do entorno, de forma que isso vai me afetar de novo em algum momento, e se eu não tiver ligado, eu não vou nem perceber. Então, olha aí, a gente está falando daí do quê? Do karma. Então, assim, é uma coisa Daniel, que, para mim, vai vai- bem profunda, né? Vai lá, Pedro. exato. Vão me desculpar, as vossas abordagens são muito filosóficas e tudo mais, acho. Yeah, mas pronto, só para contribuir também, queria dizer que consigo perceber que com a utilização destas ferramentas, portanto, as soluções, não é? Quando vai se pensar num problema, a solução que daqui vai sair será de certa forma mais abrangente. O impacto da solução poderá ser muito mais abrangente. Eu acho que a partir daqui podem analisar-se, por exemplo, casos como acho que pode-se ver como, por exemplo, se transmite como uma pessoa com Covid pode transmitir a várias pessoas, por exemplo, como se pode solucionar por exemplo, para nós aqui em África, Angola, como pode-se pensar em solucionar a malária, por exemplo, a transmissão da malária por parte da população. Portanto, eu acho que, pelo que eu pude ver, mesmo em termos de engenharia e energia, por exemplo, eu acho que esses agentes criados podem ser, por exemplo, vamos pôr numa rede elétrica, numa casa, né? Poderá, portanto, ser utilizada para poder, por exemplo, obter dados através de como é que chama isso aí? Porque as instalações residenciais, não é? São feitos por circuitos, né? São divididos por circuitos. E temos aí, portanto, temos aí, como é que eu digo? Temos disjuntores, não é? Para que controlam cada circuito. E essas informações de cada disjuntor poderão ser, por exemplo, para sabermos qual é o circuito que, por exemplo, mais gasta energia em casa e tudo mais, porque vi também estatística aí, poderá, portanto, ser utilizado para mostrar, por exemplo, onde é que consumiu-se mais energia dentro da casa ou qual é o circuito que mais consumiu. Portanto, acho que em termos de soluções, poderão sair daqui soluções mais abrangentes, não é? Pensamentos para soluções mais abrangentes. O impacto será também muito mais abrangente. Essa é a visão que tenho. Perfeito, Pedro. Obrigado, porque eu tenho essa tendência. E você falando, eu lembrei disso aqui, ó. Eu vou trazer só para pontuar. Elon Musk aqui todo mundo conhece, né? O cara aí que quer colonizar o espaço e tal, 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 né? Dentro lá da SpaceX, a empresa dele, eles criaram uma escola alguns anos atrás. E era uma escola
para reimaginar a educação e focada ali nos alunos, nos filhos dos funcionários, né? Essa escola, ela agora virou o criador dessa escola lá que o Musk chamou para fazer isso, o cara lá que fez isso lá, eu acho que ele saiu, acho que fez um fork, pelo que eu entendi, e ele criou isso aqui, ó, Sínteses. Where kids learn to solve problems together. Síntese ensina as crianças como pensar e colaborar através de jogos complexos e simulações. E aí aqui você pode ver toda a argumentação deles porque que isso é importante, né? Mas basicamente é isso, eles entendem que a gente está num momento de mundo, né? Aqui, né? 2014 e tal. The goal was to develop students who are enthralled by complexity and solving for the unknown. Então, o objetivo dessa escola era develop students, né? Isso é horrível, né? Mas desenvolver estudantes que estão... Isso aqui é uma mistura de entusiasmado e familiarizado, né? Enthralled. Estão entusiasmados e familiarizados por complexidade e resolver problemas desconhecidos, né? Acho que isso aqui responde de uma forma bem objetiva, assim, a partir também do fio que o Pedro puxou aí. Quer falar, Manuel? No, cuando termine Danilo, no, yo al final pensaba en una cuestión, una conversación más abierta. No sé si Danilo, tú quieres seguir hablando del taller y después al final podemos conversar de las cosas más sobre la complejidad y eso. No sé qué tú prefieres. Talvez, bom, eu não sei, na verdade. A gente já está meio que na hora, né? Deu 1 hora aqui. Também eu poderia ficar mais. Eu não sei, eu acho que vale perguntar para geral, assim, qual que é o feeling. Uma possibilidade é a gente falar um pouco mais daquele modelo que eu mostrei, né? Do Honeybee. Eu acho muito legal. Aí eu convidaria a Lu para falar. E aí a gente pode especular um pouco sobre como, por exemplo, os sensores e a questão do Arduino poderia ser utilizada naquele modelo. Porque se a gente for fazer um protótipo, por exemplo, dos jovens aí, né? É isso, a Areli está trabalhando com jovens no Equador, né? O Danilo e a Patrícia estão aí com jovens na Amazônia. E eu vejo similaridades no sentido de que são jovens que estão querendo ser introduzidos ao mundo da tecnologia e tal, né? Se a gente fosse tentar fazer um piloto dessa história toda, eu pensaria nesse modelo. Então, de repente, é uma coisa que a gente pode conversar aí. Beleza, eu topo. Eu só queria fazer um comentário sobre essa história do pensamento complexo, porque eu sinto que é a ciência moderna tentando traduzir algo que já é conhecido há milênios. Eu sinto que, assim, durante muito tempo a ciência se fechou nessas unidades, esqueceu a dinâmica relacional, focou ali no individualismo, e eu acho que hoje em dia descobriu-se que tudo é relacional, né? Que as coisas se transformam em relação e não dependem exclusivamente do indivíduo. Até mesmo a evolução que a gente aprende como sendo fruto da seleção natural de indivíduos melhores adaptados, na verdade, são seleções de relação. E o gene se transforma a partir da seleção daquela relação, né? E não ao contrário. Você não tem um gene que faz uma relação. Então, eu acho Egoísta. Então, eu acho que tem uma coisa, quando eu penso em comunidades que estão um pouco mais afastadas da escola tradicional, eu acho que é muito mais fácil de saber o que é complexidade, e eu sinto que a programação é só uma forma de sintetizar esse saber, diferente de se você fala com alguém que está dentro da cidade vivendo esse contexto, sabe? Eu acho que a tradução do entendimento é mais fácil. Eu nunca testei isso, assim, mas é uma hipótese, assim, dentro de tudo que a gente vem conversando, observando, quando eu escuto as pessoas falando que não necessariamente são parte da cidade, desse movimento frenético, assim. Mas... O que eu senti bastante, assim, acho que tem muita coisa, né? Pelo menos o que, assim, me veio à tona de ver a importância das pequenas, assim, né? Dos detalhes, que muitas vezes, ou das pequenas ações, né? Que as pessoas estão fazendo, que muitas vezes
a gente tem essa percepção de que tem que estar fazendo grandes coisas para estar tendo impacto, né? Tanto quanto nos outros, quanto na gente, assim, de prestar atenção mesmo nas pequenas coisas. Pelo menos é isso que eu senti para mim, né? O que eu tiraria da conversa de hoje. É lógico que tem muito mais coisas, só que eu achei isso muito interessante, assim, de realmente quando você começa a ver as formas de forma complexa, assim, como as mesmas coisas, elas se tornam diferentes, né? Elas acabam te dando percepções diferentes. Então, por isso que eu perguntei também, porque eu acho que, por exemplo, é muito mais, eu sinto, né, que é poderoso você falar, quando uma pessoa, né, começa a ter uma visão de complexa, ela vai começar a ter esse tipo de mudanças nas ações delas, né? Por exemplo, ela vai ver as coisas, ela vai dar mais valor às coisas pequenas pelo fato de saber do poder delas. Ela não vai menosprezar as ações dos outros, independente, né? Não vai, assim, ter menos julgamento. E eu acredito que quando você fala dessa forma e depois você explica toda as formas de você conseguir chegar, né, nessa mentalidade de complexidade, gera mais força. Eu assim, foi durante essa apresentação que caiu a ficha, assim, de mas o que ele quer passar essa ideia de complexidade para os meninos, mas o que isso vai mudar neles, né? Acho que talvez se tivesse essa clareza já no começo, pelo menos para mim, teria sido, sabe, tipo, a minha atenção estaria, assim, bem mais focado, né? Porque eu comecei meio perdidão, assim. Eu sabia que era o NetLogo, mas eu não estava digerindo o sabe, qual que é o impacto disso. Talvez para uma pessoa que seja acostumada, seja natural, né? Mas para mim foi... Mas uma vez que eu entendi isso, né? Por ele entender como uma tartaruguinha aqui, tipo, só de mudar 1 centímetro da tartaruguinha aqui muda completamente o mapa, eles também entendem como, né, eles fazerem 2 minutos de exercício por dia pode ter uma mudança drástica, né? Não apenas na vida deles, mas na vida de muita gente. Fazer essa relação, assim, eu acho que, para mim, caiu a ficha, assim, de por que é tão poderoso. E aí essa relação, ela não está implícita no modelo. Essa relação é você que vai fazer na conversa com eles, tá ligado? Isso aí o modelo não vai dizer necessariamente. Depende do nível da pessoa. Às vezes ela já vê ali, já pega, pum, tá. Mas é um trabalho do facilitador daí. E também, mas às vezes emerge, viu? Você põe um bando de gente junto ali para discutir o que está pegando, às vezes você não precisa nem levar a conversa. Põe 2 perguntas, as coisas, as coisas são muito doidas, principalmente com jovens, gente. Jovens são muito, muito ligados. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia aquí. Yo hace muchos años estoy dando clases en una universidad aquí en Vancouver, una universidad muy importante, y yo vine de Cuba. Y mi experiencia en los últimos años ha sido extraordinaria, porque he aprendido mucho aquí. Pero una de las cosas que más me alarma, que me ha alarmado durante todo este tiempo es un problema fundamental, que es la falta de la imaginación. Yo doy clases de arte, pero siempre me encuentro con mentes muy estrechas y con razonamientos muy estrechos en mis estudiantes, y es difícil comunicar algunas visiones. Y para mí una cosa fundamental en este problema es el pensamiento lineal, que domina toda la academia norteamericana. De tal manera que para mí el problema del pensamiento lineal es un problema de poder. Eso es un instrumento muy fuerte para dominar la mente de las personas, para encauzar sus visiones de una manera muy estrecha. Yo pienso, Pedro estaba hablando de las epidemias. O sea, no solamente de la imaginación en términos del arte, sino en el sentido de cómo encontrar soluciones en un momento tan complejo el que vivimos. Y obviamente el pensamiento lineal no puede servir para nada de eso. Y un ejemplo de nuevo, pienso que es el acercamiento a las epidemias.
Aquí yo pienso que fue en Canadá, con todo el supuesto éxito, me parece que fue un desastre terrible. En el sentido, fue una aproximación completamente lineal. Si hay un problema, inyectas en vacunas a todo el mundo. Un problema, una solución. Nunca se habló de vivir más saludable, de comer más saludable, por supuesto, ¿no? Aquí nunca se habló del daño que puede hacer las McDonald's, ¿no? Y entonces, yo sí pienso que el pensamiento complejo es una cosa extremadamente importante. Voy a apuntar en el equipo de Danilo, de los Complexity Researchers. Me parece, yo no sabía nada de la complejidad hasta que no encontré Hot Glue, ¿no? Y me di cuenta que finalmente podía decir cosas que yo no era capaz de decir antes. Así que, no, 100% yo pienso que es muy importante la introducción de pensamiento complejo lo más temprano posible en la educación de los jóvenes. Ya, eso es lo que decir. Muito bom. Vamos puxar para o modelo ou como vocês estão de tempo? Olha, eu até ficaria satisfeito de parar por aqui, assim. Mas não sei. Eu fico com a sensação, por exemplo, que o Pedro queria uma coisa mais mão na massa, assim, e tal. Só porque Realmente, meia-noite, 1h agora, né? Pô, valeu. mas foi muito bom, foi muito bom. É. Só não sei se este é o último encontro, o primeiro e o último, ou então poderá, portanto, haver mais encontros e com objetivo, com tipo, com algumas coisas já assim a fazer. Sim. Porque eu sou muito mesmo disso, sou muito ligado a coisas assim. Não gosto muito de tipo, ficar a falar muito. Por exemplo, como fazer o deployment do netlog, né? Do netlog dos agentes que podem ser criados, por exemplo, para um Raspberry Pi, por exemplo. Como controlar os dados vindos ou provenientes de um dado sensor, passando pelo Arduino e posteriormente por um Raspberry, como tratar esses dados. Portanto, esse seria talvez o que mais quero, né? Uhum. Uhum. Nesse sentido, então, é isso, eu acho que eu ficaria contente de pausar por aqui, assim, e é com certeza o primeiro encontro só, né? Não vai ser o último. E aí uma coisa que está me ocorrendo é a seguinte, a Luana, ela, como eu falei, ela fez um baita trabalho em cima desse modelo aí, né, da abelha aí, né? E está documentado, né? Tem um vídeo, né, Lu? Explicando inclusive o código, assim, um pouco e tal. De repente, o que a gente poderia fazer para um próximo encontro é a gente já chegar tendo assistido esse material dela, porque daí a gente consegue fazer um encontro mais mão na massa. Inclusive, aí eu posso ficar aqui encarregado, já que eu estou com a faca e o queijo na mão, né? Também não sei se essa é uma expressão que... Mas eu já estou com os ingredientes aqui, né? O Arduino, os sensores, eu posso tentar já fazer essa conexão do Arduino com o NetLogo. É uma coisa que está na minha lista aí há anos para eu fazer. E aí no próximo encontro a gente já pode tentar se reunir a partir disso tudo já meio que feito já, né? A gente já entendendo o modelo e já entendendo um pouco mais dessa conexão Arduino e NetLogo. E aí a gente começa a especular sobre, por exemplo, como isso poderia ser, como que os sensores poderiam alimentar o modelo das abelhas, por exemplo, né? Pode ser uma possibilidade. Uhum. O vídeo do modelo, ele Ok. tem um relatório do vídeo. É bem longo, tem umas 30 páginas, eu acho. Mas ele tem as coisas mais detalhadas também. Se alguém tiver interesse em mais detalhe, mais coisa, tem o relatório. E aí eu vou pedir o seguinte para todo mundo fazer o esforço de... Bom, a Patrícia não está lá, mas o Danilo está.
todo mundo fazer o esforço de chegar lá no Discord, porque ali a gente está juntando todas as coisas, né? Esse material da Luana já está lá já. Porque senão eu fico tendo que mandar para várias pessoas tudo, aí fica uma loucura. Então ali no Discord a gente tem um canal específico para essa história toda, né? E aí a gente pode ir ali e de repente surgir dúvida, a gente vai trocando ali, vai conversando. Ok. Beleza, então? Pois é. Muito obrigada, viu, pelo convite, pela iniciativa dessas aulas. A gente está, eu e o Danilo, bem no comecinho aqui com os alunos, e vai ser ótimo, que a gente estava quase começando a encaminhar eles para alguma linguagem de programação, e talvez essa seja uma solução assim que veio na melhor hora. Então, realmente muito bom. E aí a gente consegue passar para eles não só a programação, né, mas essa noção de propósito por trás disso, né? Por que você vai fazer programação? Por que cada ação vai ter alguma consequência? Então, maravilhoso. Agradeço. Que bom. Contente. Quando vai ser o próximo? Semana que vem? Para ser bem honesto, eu acho que semana que vem fica bem em cima, assim, para mim. Daqui a 2 Mas semanas. essa é uma excelente questão. Talvez, a gente está na segunda, né? Talvez na sexta da semana que vem seja uma boa. Porque aí dá mais... Vamos deixar pré-marcado assim. E aí sobre o horário, né? A gente tem o Pedro que está lá, é 1h para ele agora, de terça-feira, né? Se a gente conseguisse fazer um pouco mais cedo, eu acho que seria bom para ele. Mas a gente pode definir o horário juntos ali no Discord também, né? Para ficar uma coisa legal. Eu tinha um empecilho de segunda à tarde, mas agora não tenho mais também. Então, manhã, tarde e noite tá tranquilo. Mas no caso seria na sexta, né? Aí tudo bem também? Continua sendo tranquilo, né? Então, beleza. Então tá, então vamos deixar aí, só para a gente falar alto e claro aqui, sexta seria dia 15. Parece uma A boa. outra, eu acho que eu devo ir para Morretes, na outra. Você vem para cá ainda, né? Legal. Semana do dia 20, então... Aí, inclusive, Lu, essa é a data que o Danilo vem. Vou tentar me organizar para estar junto aí. Tá. A gente volta de Manaus dia 20. Então a gente deve ir ou no dia 22, entre dia 22 e 26, assim, mais ou menos. Aí a gente também tem flexibilidade. Aí se você quiser vir junto, você passa a data e a gente vai numa data junto. Que daí eu tô com o Emobit também. Daí... Boa. Eu acho Manuel e Pedro, quando é que vocês vêm aqui para casa? Eu não tenho, quer dizer, eu para o Brasil, Sim. o Brasil, eu estarei na Europa, em França, em outubro. Agora, para o Brasil, América é complicado. Ó, já tá na metade do caminho, hein? É questão só de... Não, vai haver oportunidade. Pode dar-se o caso de ser o próximo ano, 2023, digo assim. Bom. 2023 já poderá ser esses anos assim. Muito bom. É. Ou nós vamos todos para Angola. Eu adoraria. Também nada mal. Nada mal. Muito bem, gente. Maravilha. Acho que foi um grande início aí do que quer que vai acontecer. Manuel, muchas gracias por acompañar el Portuñoles y espero que estuve claro. No, muy agradecido, Danilo. Va a ser mi primera aventura programando, así que muchísimas gracias. Muy especial para mí. Muy especial. Federico, Sí, sí. qué Gracias. bueno. Vale, gracias. Vai. Ok. Chao. Então... Não.